Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título: Mutilações de gado. Há humor negro no nome da primeira vítima de mutilação de animais encontrada SNP. SNP significa cortar, separar. Tratava-se de uma égua da raça Appaloosa, portanto, não espécime de gado. Seu destino, no entanto, literalmente cortado por pessoas ou não pessoas desconhecidas, exerceu a mesma influência na imaginação popular do pânico ante as mutilações de gado que o avistamento original de Kenneth Arnold no Monte Rainier teve no fenômeno UFO como um todo. Snip pertencia à senhora Nellie Lewis, de Alamosa, Colorado, que era fascinada pelos UFOs. A mãe da senhora Lewis, de 87 anos de idade, vira algo no céu em 7 de setembro de 1967, mais ou menos no momento em que Snip desapareceu. Como não estava com seus óculos, não pôde ter certeza se o objeto era um disco voador. Dali a um mês, o corpo de Snip foi encontrado. Um boletim da Associated Press, de 5 de outubro, anunciava estrondosamente que a égua fora totalmente escalpelada, tivera todo o sangue drenado, além do local onde o cadáver foi encontrado apresentar altos índices de radioatividade, sinais de que algum objeto pesado pousara e depois decolara. Nada disso era verdade, como se constatou depois. Fotos do corpo de Snip mostram que a cabeça e o pescoço, não o corpo todo, tiveram a pele e a carne removidas. As mesmas fotos não mostram sinal algum de um suposto objeto pesado e o local foi averiguado por um funcionário do Serviço Florestal com o contador Geiger, não indicando a menor presença de radioatividade em comum. Além disso, um veterinário da Universidade Estadual do Colorado encontrou sinais de uma infecção em uma pata traseira do animal grave o suficiente para incapacitá-la. Quanto à carne removida da cabeça e do pescoço, isso é exatamente o que fazem animais como coiotes quando encontram outro animal morto. Essas correções, porém, não causaram o menor impacto na imaginação humana. Muito mais influente foi a matéria sensacionalista em um jornal sob o título Morte de Snip. É apenas um capítulo em Ataques no Espaço, escrita pelo jornalista e pesquisador de UFOs John Keel. A matéria alegava que Snip era apenas um dentre centenas de animais mutilados cuja morte estava ligada a avistamento de UFOs. Na época, tal afirmação era exagerada. Não havia mais que um punhado de casos na literatura ufológica descritos nesses termos, mas teve seu efeito. Outros relatos de mutilação em gado começaram a aparecer, primeiro esparsos, depois em uma verdadeira enxurrada. Em 1974, rancheiros e fazendeiros em todo o oeste americano estavam convencidos de que alguma força misteriosa estava matando e mutilando seus animais. A edição de 30 de setembro de 1974 da Newsweek apresentou a matéria intitulada Destruidor da Meia-Noite, a respeito da epidemia de mutilações, descrevendo grupos fortemente armados de homens que vigiavam os topos das colinas à noite, esperando deter os mutiladores. Mesmo assim, os corpos continuaram a aparecer, centenas de corpos de animais por ano, em uma região que se estendia do norte do Texas até Dakota do Sul e do oeste de Iowa até Idaho. A vasta maioria era de vacas encontradas mortas com tecidos moles, olhos, línguas, orelhas, órgãos sexuais e ânus removidos, sem o menor sinal
de sangue nos animais ou no solo. Essas notícias vendiam muito e ajudavam a alimentar um viés paranoico no movimento ufológico, que teria resultados dramáticos na década seguinte. Apesar do furor da mídia, porém, as mutilações de gado eram muito menos misteriosas do que pareciam. Patologistas veterinários apontaram repetidas vezes sem sucesso para o fato de que, quando animais de rapina encontram a vaca morta, comem exatamente os tecidos que faltavam no gado mutilado. Animais mortos há algumas horas não sangram porque o sangue coagula após a morte. E feridas feitas em um cadáver ao ar seco encolhem de uma forma que parecem mais limpas e mais precisas do que eram originalmente. Relatos de mutilação de gado vinham praticamente apenas de propriedades cujos rancheiros não tinham muita experiência. Os fazendeiros profissionais raramente relatavam algo do tipo, e muitos pecuaristas experientes consideravam toda a paranoia um grande absurdo. Tampouco o índice de morte de gado aumentou nos anos em que os relatos de mutilações atingiram seu auge. O que estava acontecendo, na verdade, era o clássico pânico despertado por rumores do tipo estudado exaustivamente pelos sociólogos. O pânico dessa espécie começa com a afirmação chocante a respeito de uma ameaça suspeita contra algo que simboliza um ou mais dos valores primários de uma cultura. A afirmação não precisa de evidência para corroborá-la. Se tocar o nervo dos medos indizíveis de uma cultura, pode-se facilmente encontrar essas evidências ou fabricar as próprias. Qualquer pessoa que faça perguntas sensatas quanto a tais evidências poderá ser chamada de ingênua ou acusada de macunar o inimigo. Assim como outros pânicos norte-americanos modernos, a infiltração comunista do fim dos anos de 1940 e começo de 1950, o pânico do abuso de rituais satânicos dos anos de 1980, o da mutilação de gado rapidamente ganhou o apoio de investigadores amadores cujos métodos visavam provar o que eles já tinham como verdade, em vez de testar suas teorias diante dos fatos presentes. O resultado em cada um dos casos foi uma torrente de informações errôneas que alimentaram o pânico em um círculo vicioso. O que distinguiu o pânico da mutilação de gado de outros já citados era ter derivado da controvérsia em torno dos UFOs e ser convertido em uma fonte de apoio para a hipótese extraterrestre. Os UFOs, no entanto, não eram os únicos suspeitos da aparente epidemia de animais mutilados. Programa secreto do governo e cultistas satânicos, outros dois temas quentes na época, também levavam a culpa pelo fenômeno. Histórias corroborando essas alegações contribuíram tanto para o pânico quanto aquelas que afirmavam que os mutiladores eram alienígenas. Na verdade, os helicópteros pretos, que se tornariam mais tarde uma imagem básica do mal à margem da política norte-americana, entraram no cenário das mutilações graças ao relato de alguns pesquisadores do fenômeno. No entanto, com o passar do tempo e à medida que os cadáveres de animais aumentavam, a teoria de que os UFOs eram os responsáveis empurrou as outras hipóteses para fora de cena, e muitos defensores da hipótese extraterrestre adotaram a epidemia das mutilações de gado como mais uma evidência em apoio à teoria de contato alienígena. A justaposição de discos voadores e vacas mortas, contudo, era um desafio muito grande para os membros da comunidade ufológica que consideram os extraterrestres sob um prisma positivo, ao qual era sua maioria nos anos de 1970. Para muitos era difícil imaginar os irmãos do espaço iluminados, os exploradores galácticos de inteligência sobre-humana, desviando de seus projetos e drenando o sangue das vacas em Wyoming.
A interface entre os UFOs e as mutilações de gado foi então empurrada para os confins da comunidade ufológica, onde começou a erguer as fundações de uma visão mais sinistra de contato alienígena, que acabaria dominando a controvérsia em torno dos UFOs dali a uma década. Um exemplo típico de como as mutilações de gado foram admitidas na periferia da pesquisa ufológica é encontrada nos livros e vídeos de Linda Moulton Howe, que começou a estudar os casos sob uma perspectiva ufológica no fim dos anos 1970, e lançou a série de documentários e livros populares nas décadas de 1980 e 1990. Seu livro An Alien Harvest, repleto de fotos grandes e coloridas de vacas mutiladas, afirma que o agente do governo confidenciou e mostrou à autora documentos secretos provando, pelo menos ao julgamento dela, que seres de um planeta distante estavam matando e mutilando o gado a fim de obter matéria-prima que seria usada em experimentos de engenharia genética cruciais para a sobrevivência de sua espécie. Felizmente, é quase desnecessário dizer que Howe não apresentou evidência alguma dessas afirmações, exceto as imagens muito ambíguas das carcaças de vacas. Tampouco ela ou outros ufólogos notaram que tais histórias podem ser encontradas na cultura popular de décadas passadas. Em meados dos anos 1970, por exemplo, quando os relatos de mutilações de gado estavam no auge, muitos telespectadores norte-americanos assistiam à série britânica UFO, que mostrava uma raça moribunda de alienígenas cuja estratégia de sobrevivência era abduzir, matar e mutilar seres humanos para que seus órgãos fossem transplantados para os corpos dos extraterrestres. Não era um tema inédito na ficção científica, pois histórias parecidas já constavam na literatura pulp, porém era novo no cenário ufológico nos anos de 1970. Na década seguinte, ganharia o palco principal. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Agradeço então pela atenção de todos e até breve.